Olá, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro. E, bom, hoje eu tenho um assunto bem interessante, né? Dois assuntos na verdade, que são reflexos e raios divergentes nos dois modelos, ok? Então é o seguinte, por que eu cheguei nesse assunto aqui? No grupo de Terra Plana, no grupo de debate de Terra Plana que eu sou moderador e no outro que eu participo, são dois terraplanistas que vieram com esses dois argumentos do reflexo, né, do hotspot solar, como eles costumam chamar, e dos raios divergentes, né. Eu vou explicar o que é cada um dos dois, já já. Vamos começar com o hotspot solar, né, ou mancha solar, como eles falam. Ok? É o seguinte, quando você lança um balão acima da atmosfera, né, uns 20, 30 km, ou dependendo de qual balão você está usando, de qual imagem, você vai ver isso aqui. Essa mancha brilhante debaixo do Sol, ok? Debaixo do Sol, quando você estiver observando. Mesma coisa que nessa outra imagem. O terraplanista gosta muito de falar dessa mancha aí, provando que o Sol está próximo. Tipo, imagina que a Terra seja uma superfície reflexiva, ok? E o Sol está bem perto da Terra, né? Acima da Terra. A gente veria o reflexo, né? Veria o hotspot ali da luz pegando mais naquele ponto em particular. Nisso eu consigo sim entender por que alguém falaria isso, eu consigo concordar por que aconteceria, mas eu tenho que discordar no porquê que esse não é o caso do que a gente está vendo, ok? Então vamos lá. Então assim, para responder esse cara lá nos grupos, eu fiz um experimento. Pô, eu tenho uma chapa de laminado, de madeira laminada, e tenho uma pequena esfera que eu posso usar para testar modelo plano e modelo esférico. Para fazer o sol do modelo do plano eu usei uma lanterna de um celular, que é um LED bem pequenininho, e para fazer o modelo esférico eu usei uma lâmpada. E fui testar lá as duas perspectivas. Então beleza, aqui eu tenho uma chapa de laminado, ela reflete, né? A lâmpada está aqui em cima e eu vou colocar o celular aqui em cima. Se eu olhar para frente e tentar enquadrar o sol no ângulo, se eu olhar para frente, não tem reflexo. Não tem reflexo. Só se eu apontar muito para baixo que o reflexo do sol aparece. Só se eu mudar a altura do sol para ser quase da mesma altura que a câmera é que eu vou poder ver o reflexo do brilho aqui da luz do sol. Bem aqui. O problema é que essas fotos são tiradas com balões a 30 km de altura, ou seja, ou você considera que o Sol está a 30 km de altura, o que vai ser incompatível com todas as outras medidas que inclusive outros terraplanistas fizeram, ou você aceita que não pode ser reproduzido no plano. Com uma esfera, ok? A gente pode ver o reflexo do Sol, quando o Sol não está no enquadramento, sem ter que olhar diretamente para baixo, a gente pode ver o céu ainda, né? No caso aqui seria o espaço. Se a gente inclinar ela um pouco mais, o reflexo ainda fica visível e a gente tem o sol no enquadramento. Beleza? A gente pode ver o reflexo, né? O reflexo não está além do horizonte, o reflexo por definição tem que estar entre o horizonte e o observador, né? Para ele ser visível. Coloco aqui meu dedo atrás do reflexo, que não pode fazer sombra, aqui ó, atrás do reflexo, atrás do horizonte, né? E lá está o sol e o reflexo na bolinha. Tranquilo? No caso do plano que a gente viu, ok? Então o Sol está muito acima do observador, ok? Então vamos lá. O ângulo da luz, do raio de luz que sai do Sol, reflete na superfície da Terra plana. Ele vai ter que sair num ângulo muito alto, porque ele entrou num ângulo alto, ok? Ele entrou num ângulo alto, ele tem que refletir normal aquela superfície, então ele vai sair num ângulo alto. Então a única maneira do observador ver esse reflexo é se ele olhar para o chão, como a gente viu no primeiro exemplo. Não tem como enquadrar o Sol se você está olhando para o chão, ok? No segundo caso, o Sol está muito mais baixo da altura do observador. Nesse caso, o observador pode sim enquadrar o Sol e o reflexo na mesma imagem, tranquilo. O único problema é que, pelo fato dessa foto
ter sido tirada na altura da atmosfera, uns 20, 30 quilômetros, dependendo de qual balão você esteja usando, isso implica que a altura do Sol seja de 20 a 30 quilômetros, o que é incompatível com o modelo da Terra plana e vai ser incompatível com qualquer observação que você possa fazer. Quando você vai para o modelo do globo, onde a superfície em si é curva, esse ângulo de reflexão ele vai mudar dependendo se a luz do Sol está incidindo paralelo à superfície num certo ponto ou se ela está incidindo normal àquele ponto. Ou seja, se está incidindo no Equador, vai refletir direto para cima. Se está incidindo no Trópico de Câncer, vai refletir na diagonal. Se for perto dos polos ou das laterais do planeta, ele vai refletir num ângulo raso. Então o que acontece? O observador ele pode ver o reflexo mais à frente, antes do horizonte, e se ele olhar um pouco mais para cima, ele vai poder ver o Sol no mesmo enquadramento. Então, terraplanistas, as opções de vocês são as seguintes: ou o Sol está muito acima do observador e é impossível observar o reflexo do Sol e o Sol ao mesmo tempo, como a gente viu no experimento, ou o Sol está absurdamente próximo da Terra e do observador. No caso, ele estaria na mesma altura do observador, ou seja, uns 30 km de altitude, o que é incompatível com os próprios modelos de vocês. Vocês dizem que está a 5.000 km, mais de 3.000 km de altura. E, bom, as câmeras que a gente tem nos balões atmosféricos não vão a essa altitude, portanto ele tem que estar a 30 km de altura. Ou vocês aceitam que esse negócio foi reproduzido no modelo do globo, ao vivo. A gente viu a explicação. E agora vamos mostrar reproduzido em 3D. Ok? Porque assim, se a minha interpretação estiver errada, se a minha interpretação do fenômeno estiver errada, não vai poder ser reproduzido em 3D, beleza? Se a perspectiva estiver errada, se a perspectiva do plano, do globo estiver errada, não vai ser possível reproduzir nem com a bolinha em escala, nem com o modelo 3D. Ok? Então sobre isso que a gente vai mostrar aqui, sobre os reflexos, né? Vamos primeiro observar o primeiro caso no plano. Então aqui eu tenho o plano, ok? E aqui eu tenho uma bolinha para uma outra bola para representar a Terra, ok? Na superfície da esfera a gente tem uma câmera aqui do lado, um pouco abaixo da linha do Equador. A gente tem uma câmera na superfície da esfera. Essa câmera ela se move dessa maneira, ok? Então ela meio que vai voando até o amanhecer, ok? E sobre a câmera do plano ela vai ficar parada, ok? E a gente vai observar o Sol se movimentar. No caso, o caso do Sol alto e o caso do Sol baixo, ok? Então vamos lá, vamos abrir a câmera da Terra plana. Então essa aqui é o que a câmera da Terra plana vê. Então, antes de que reclame de texturas e alguma coisa assim, para não dizer que eu trapaceei, eu tenho aqui uma outra janela, que é a janela de texturas. Deixa eu só disponibilizar a janela de texturas. Outra janela, tem que abrir uma janela à parte aqui, rapidão. Então, essa aqui é a janela do editor de superfícies, ok? O editor de superfícies, como a gente chama dentro do programa. Então aqui, o editor de superfícies ele vai mostrar na cena todas as superfícies que estão sendo usadas na cena. No caso, eu só tenho uma superfície para os dois objetos. Que no caso, o nome do arquivo aqui é reflexos, então está aqui reflexos. E terra. A única textura que tem aqui nessa simulação é a mesma textura para os dois objetos, ou seja, significa que os dois objetos, a Terra e a Terra plana, têm os mesmos padrões de rugosidade da superfície, a mesma textura, a mesma reflectividade, o mesmo padrão especular e tudo mais, ok? Certo. Eu vou deixar isso aqui no cantinho para provar que eu não estou modificando nada entre as cenas. Vou deixar aqui no cantinho. Beleza. Voltando para a janela principal. A gente vai ver aqui a câmera da Terra plana. Beleza. Como eu disse lá, como eu apresentei no meu experimento com a tábua de laminado, não vai ser possível você observar o reflexo direto do Sol se você estiver olhando para o Sol e para o horizonte. Você vai ter que colocar a sua câmera para baixo para poder ver. Aqui está o reflexo do Sol. Ó, o disco do Sol refletido na superfície da água aqui no modelo.
olhar para cima, não tem reflexo do sol, não tem reflexo, tem só o brilho sendo refletido aqui, é diferente. E ali está o reflexo do sol. Eu tenho que olhar para baixo com a câmera para poder ver isso. Tem que olhar para baixo. Se eu colocar para cima, eu vou ver o sol. Beleza. Agora o que acontece se eu deixar o sol muito mais baixo? Bom, a gente pode ver que o reflexo ele vai recuar em direção ao sol. Ó, o nosso reflexo aqui embaixo, ó, o sol refletido, ele vai recuar até chegar mais perto do sol, conforme ele for ficando mais baixo. Até que chega um ponto que ele e o sol estão quase se encostando ali no horizonte, ok? O problema é que com isso a gente tem que o sol estaria muito mais baixo, mas muito mais baixo mesmo. Ó, a altura que ele estava antes, a altura que ele estava antes, a altura que ele tem que estar agora para poder reproduzir esse reflexo, esse hotspot próximo, visualmente falando, do sol. Olha o quão baixo ele tem que estar. Ok? Se não da mesma altura da câmera, poucos quilômetros acima da câmera. Ok? Esse é o quão baixo ele tem que estar para poder ser reproduzido isso na Terra plana. Agora vamos para o modelo do globo. No modelo do globo eu não preciso mexer nada disso, eu só preciso mover a câmera para mostrar as diferentes perspectivas. Então, vou voltar aqui para a câmera, no modelo do globo. Então é o seguinte, como eu falei, a câmera, ela só vai, o único movimento dela é voar até o amanhecer, ok? Então aqui a gente vai ter a câmerazinha. Sobre o sol. Então enquanto que no modelo da Terra plana eu usei um sol pequenininho, né? Para o modelo do globo eu usei um sol grande. Só selecionar o sol grande e diminuir a escala rapidão de visualização. Escala de visualização, não é a escala do modelo. Ok? Esse sol aqui, eu vou abrir aqui as configurações dele para vocês poderem ver. Cadê? Abrir aqui a janela. Abrir aqui uma outra janela. Captura de janela. Aqui, propriedades de luz. Essa janela aqui. Então, a gente pode ver que a intensidade da luz é a mesma do outro sol da Terra plana. Ele é um sol esférico, né? O tipo da lâmpada é esférico. E o tamanho dele, nesse modelo aqui, é 219,75 metros. Arredondando para cima, 220 metros. Então ele tem 220 metros de diâmetro, né? Em escala, isso está em escala do nosso modelo, porque a nossa Terra, nesse modelo aqui, ele só tem 2 metros de diâmetro. Ok? Então ele vai ser tudo isso de grande e a Terra vai ser tudo isso de pequeno. O que coloca a distância dele em escala, de novo, cadê? Luz, aqui. Coloca ele a 23,48 km de distância. Então o Sol aqui nessa nossa simulação, deixa eu só afastar aqui essa janela, 23,48 km de distância. A gente pode ver aqui embaixo no canto superior, no canto inferior esquerdo. Ok? Então ele está bem distante. Deixa eu voltar aqui a janela para cá. Aqui no cantinho. E então vamos observar aqui a câmera. Vamos observar a câmera. Então, tem que trocar de novo para a câmera do globo. Então aqui começa tudo escuro, né? Tá no amanhecer. A câmera vai se movendo. A câmera vai se movendo, vai se movendo. E lá vem o sol. Não, deixa eu mudar a escala de visualização de novo. Lá vem o sol. Lá vem o reflexo do sol. Então a gente tá vendo ali o reflexo do sol ser refletido, o sol ser refletido no mar, né? E a gente vê o reflexo do sol junto do sol, aqui embaixo. Tem o clarão, é claro, da reflectividade da Terra mesmo, da difusidade da Terra, na verdade. E tem o reflexo de verdade, né? Que é o reflexo das águas. Então a gente pode ver aqui, ó. A gente tem o clarão e tem o hotspot. A gente continua observando o clarão e o hotspot aqui embaixo. Clarão e hotspot. Vou até deixar a tela cheia. E eu não preciso deixar o sol mais perto da Terra. Eu não preciso mover muito a câmera de lugar. Você só precisa estar alto o suficiente para poder ver o mar, ver o horizonte, ver tudo isso. Ok? E você consegue ver o hotspot solar
né? Você consegue ver o clarão solar e o Sol estando a milhões de quilômetros de distância, como a gente observa aqui no nosso modelo. Deixa eu mover isso aqui do lugar para poder ver. Ó, lá está. Hotspot solar, clarão solar, o Sol ali a milhões de quilômetros de distância. Então a gente acabou de matar reflexos. Ok, a gente acabou de matar a questão de reflexos. Os reflexos eles podem sim ser reproduzidos do globo da forma que a gente vê, né, nas imagens de balão. Então vamos para raios divergentes. Raios divergentes é um assunto bem interessante, porque de todas as coisas mirabolantes que os terraplanistas falaram, acho que os raios divergentes são a coisa mais louca do mundo. Primeiramente, vamos explicar como funciona a atmosfera no globo, como é que é a interação da luz do Sol com a atmosfera. Então é o seguinte, a gente tem que a refração, okay? A refração de desvio da luz acontece quando você tem a luz passando de um meio que é mais denso para um meio que é menos denso. Dependendo de qual meio for o primeiro, ela vai curvar para um lado ou para o outro, ela vai mudar de direção. No caso da atmosfera terrestre, ela é muito mais densa, próxima à superfície, do que a 30, 50, 100 km de altitude. Então, assim, conforme a luz do Sol vai entrando mais na atmosfera, ela vai curvando mais e mais para baixo, ok? De certa forma, sempre que a gente olha para o Sol e ele não está diretamente acima do observador, ele está algum grau para baixo, a gente vai sempre ver ele com alguma distorção. A gente vai ver uma imagem falsa do Sol, diferente do Sol real. Acontece que, assim, no modelo do globo, essa distorção é mínima. Ela pode ser, para a maioria dos experimentos, ela pode ser ignorada, essa distorção atmosférica, porque ela é muito, mas muito pequena mesmo. Porque a refração do ar, ela é muito pequena, ok? Então, a ideia é que a luz curve para baixo, né? Claro, localmente pode haver inversões térmicas que fazem a luz curvar para cima, mas como um todo a atmosfera ela é bem fria, ela mantém uma temperatura estável e a luz vai sempre curvar para baixo. No modelo plano, não é isso que acontece. No modelo plano não é isso que acontece. Olha só. No meu primeiro vídeo do canal, eu mostrei que você sempre veria o Sol acima do horizonte, sempre acima do plano, né? Claro, se a física funcionasse da mesma forma que funciona no mundo real. Acontece que os terraplanistas inventaram essa história de raios divergentes. Agora, se eles concordam que esses raios divergentes são criados magneticamente ou que é uma interação do Sol com a atmosfera, eles mesmos têm que resolver entre si. Independentemente do mecanismo, a ideia é que é o seguinte, o Sol ele projeta os raios dele, ok? E quando eles entram na atmosfera, eles curvam para cima, Então assim, deixa eu passar pro Paint isso aqui, Então assim, um observador que esteja recebendo esse raio de luz aqui embaixo, ele vai ver o Sol diretamente acima, normal. O observador que está recebendo esse raio de luz aqui, ele vai ver o Sol tangente à entrada desse raio. Então ele vai ver o Sol, né, ao longo dessa linha, nessa direção. Já não é o Sol real. O outro observador, mais aqui para trás, ele vai observar assim, ok? Então a ideia é que conforme você for se afastando do Sol, você vai poder observar o Sol cada vez mais deitado, até que chega um ponto que você observa o Sol bem aqui mais longe e ele aparece estar próximo do horizonte. Ok, você terraplanista encontrou um mecanismo para poder conseguir fazer o Sol se pôr. Só que tem um problema, cara. Só que tem um problema muito grande, porque é o seguinte, é a imagem, é a luz que está curvando. Não é o Sol necessariamente que está se escondendo atrás do horizonte. Sabe o que significa? Significa que se você vier aqui para a parte da noite e subir o suficiente, você consegue chegar num desses raios que curvou o suficiente para chegar de volta no espaço. Então o que vai acontecer? Se você subir nessa altura aqui, você vai ver um Sol virtual sobre a Terra. Você vai ver a Terra, os oceanos e tudo mais, e você vai ver o Sol virtual sendo projetado ali no chão. Justamente porque é um reflexo, porque é assim que o reflexo funciona. É assim que o reflexo, que eu digo assim, reflexo de miragem funciona. É assim que uma miragem funciona. Para quem nunca viu uma miragem, a miragem ela funciona dessa forma. A gente vai ter o ar frio em cima, né? Só que no caso é uma questão térmica do ar. A gente tem um ar frio em cima, a gente vai receber a imagem normal do objeto, normal, né? Só que uma certa luz que sai do objeto, ela vai ser curvada para cima e vai chegar no observador de um ângulo negativo, um ângulo de baixo. Então assim, a gente vai ver o céu sendo projetado no chão.
gente vai ver o céu sendo projetado no chão, a gente vai ver o objeto sendo projetado no chão, né? Exatamente isso que é a miragem, né? No deserto isso acontece muito, parece que tem água, parece que o deserto está inundado, mas na verdade é só uma miragem do céu. Então eu vou pegar aqui outras imagens, aqui ó, a estrada sendo refletida, aqui ó, também a estrada parece que está molhada, mas na verdade é só o céu sendo refletido. Aqui é um esqueminha exatamente de como isso funciona. Então a luz vai curvar para cima e a gente vai ver a miragem aqui, né? A gente vai ver os coqueiros, a água, o céu, tudo sendo refletido, né? No chão. Então a gente veria miragens do Sol se a gente pudesse subir àquela certa altitude, e tem que ser de noite. Tem que ser de noite, tem que ser na área da noite. Então, se alguém mandar um balão de noite, logo depois que o sol se põe, por exemplo, a gente pode conseguir catar um desses raios divergentes, né? E você poderia simplesmente provar que é isso que acontece. Acontece que ninguém nunca vai fazer isso, ninguém nunca vai conseguir fazer isso, porque não é isso que acontece. Então a gente matou aqui os reflexos, raios divergentes. Até a próxima.